Entrevista com o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Fabrício Pozzocco. A questão de pessoas que caem em golpes, que recebem essas ofertas de viagens aéreas, de passagens aéreas, perdão, e de promoções de viagens, pacotes de viagens, recebem esses pacotes aí por e-mail, acabam clicando num link e às vezes tudo é falso, né? Desde o site até o imóvel, até a passagem aérea, enfim. O senhor tem observado o aumento também nesses casos e como que a pessoa deve proceder para garantir aí que está num link que de fato existe, uma empresa que existe, está alugando uma casa que existe, enfim. Porque essas questões de golpes pela internet, de ofertas de pacotes pela internet, a gente tem lido bastante esse tipo de notícia. Sim, é importante, na verdade, para quem está nos ouvindo, lembrar, como dizia minha avó antigamente, né, minha finada avó, não existe almoço grátis. Em outras palavras, não existe uma oferta que seja algo assim extremamente mirabolante ou extremamente bom, né, quando o mercado sinaliza para algo diferente. Então a gente pode dar um exemplo a respeito das casas de veraneio. Acontece muito agora nessa época, no carnaval. As pessoas ingressam em páginas da internet e oferecem, na verdade, uma acomodação relacionada a uma locação de carnaval. E aí, na verdade, colocam lá fotos da casa, fazem toda essa situação, colocam até comentários de pessoas que gostaram e tal, aquela coisa toda. E o cliente, né, que acaba, o consumidor, que acaba querendo efetivamente adquirir esse pacote, ou viajar, ou passar um tempo nessa casa, ele acaba contratando pela internet simplesmente olhando o preço, sem observar nenhuma regra maior de segurança. E aí, muitas vezes, ele chega até o local, no local não tem casa nenhuma, ou aquela casa nunca foi colocada para o aluguel, e aí descobre que caiu num golpe. Pois bem, para que isso seja evitado, a primeira coisa importante é saber com quem você está negociando. Isso é muito importante. Então, procure efetivamente sites que sejam confiáveis. E aí a gente fala relacionado a uma imobiliária, por exemplo, da região que ele conhece, alguma coisa nesse sentido. Segundo ponto importante que ele deve fazer é sempre que for possível visitar o lugar antecipadamente, para saber efetivamente se essa casa existe, se o local existe, com quem ele está falando, e assim sucessivamente. Terceiro ponto importante, nunca fazer o pagamento à vista, nem via Pix. Isso é muito importante o nosso consumidor entender, o nosso ouvinte entender. As pessoas geralmente ofertam, né? Olha, se você pagar via Pix, você tem tantos por cento de desconto. Mas para esse tipo de serviço, essa situação não é interessante. Porque a probabilidade de você pagar via Pix e essa situação não acontecer é muito grande. Prefira sempre, se possível, a ideia do cartão de crédito. Ou, caso não seja possível utilizar o cartão de crédito, que você nunca faça o pagamento à vista. Que você pague um sinal no início e quando chegar até o local, em que você vai receber as chaves, tudo isso, você faça o restante do pagamento integral. Essas dicas talvez sejam muito mais fáceis de serem observadas porque o nosso consumidor, esse nosso aquele que utiliza o serviço, não tem aí tantos problemas ou tanta dor de cabeça. Lembrando sempre que ao me utilizar da internet para fazer essas negociações, é muito importante que eu faça o print de todas as telas, ou seja, que eu imprima ou tire fotografias através do meu smartphone de todas as telas, de todo o par e passo que aconteceu na internet. Porque se houver algum problema, eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência, eu vou ter que levar as informações até uma delegacia de polícia, e esses documentos, esses prints que eu fiz, vão ser muito importantes quando dessa elaboração desse boletim de ocorrência. Essa era a minha próxima pergunta, doutor. Então, quando a pessoa acaba constatando o golpe, o primeiro passo é procurar mesmo a Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência? Sim, esse é o primeiro passo. A gente tem que, nesse caso específico que a gente está colocando aqui, a respeito da fraude, né, pela internet. Além disso, é importante que ela possa fazer uma reclamação nesses sites
de reclamações para que isso se torne público e ela consiga avisar outras pessoas. E o terceiro momento também muito importante é, depois do boletim de ocorrência, depois dessas reclamações que são feitas, ela poder procurar um advogado da sua confiança, procurar o OAB da sua cidade, procurar um Ministério Público, para que possa ser movida uma ação em relação à questão criminal, por conta do eventual estelionato que ela foi aí submetida, bem como em relação à parte civil, onde ela pode buscar a indenização em relação a esses fornecedores.